O maître do Waverly Inn mal ergueu os olhos quando Bethany, envolta em seda de grife, riu um pouco alto demais. Ela tirou minha mão do bolso, mostrando meu relógio para as amigas. Viu? Esta relíquia, disse ela, com um gesto casual para o mostrador prateado que meu avô usava. Então inclinou-se para perto com um sorriso afiado. Ele insiste em controlar tudo, querido, até o nosso amor. A conta estava entre nós, já assinada, num valor que eu sabia que não podíamos pagar. Hank alisou o gráfico plastificado sobre a mesa da cozinha, seu dedo traçando a linha ascendente que havia desenhado. Cada mês representava mais um ponto percentual em direção ao objetivo. A casa no lago. Ele a imaginara por anos, um lugar tranquilo com um cais robusto e talvez um pequeno barco a motor. Um lar de verdade, sólido e inegável, ao contrário dos quartos alugados de sua juventude. A constante deriva após a última aposta ruim de seu pai. Aquele gráfico não era apenas números, era uma promessa. Olha, disse ele para Bethany com mais entusiasmo do que o habitual na voz. Estamos quase em 40%. Se continuarmos assim até o próximo verão, poderemos fazer uma oferta. Bethany cantarolava com os olhos fixos na tela brilhante do celular. Ela navegava pelas redes sociais, um leve sorriso brincando em seus lábios, alheia a tudo. Sim, ótimo, querida, disse ela, sem levantar os olhos. A luz do celular lançava um brilho azul frio sobre seu rosto. Sua indiferença era uma dor familiar. Então, sem mais delongas, ela anunciou. Cindy Lou acabou de reservar Aspen. Partimos na terça-feira. Está tudo pago. Ela finalmente ergueu o olhar, com um brilho despreocupado nos olhos azuis. Com nosso cartão conjunto, é claro. Hank sentiu um nó gelado apertar seu estômago. A linha cuidadosamente traçada no gráfico ficou borrada. Bethany, não podemos, disse ele com a voz monótona. Apontou para a coluna marcada como discricionário. São 2 meses de economias. A casa no lago... Ela revirou os olhos, um gesto dramático que sempre parecia pontuar seus argumentos. Ah, Hank, você é tão chato. Só se vive uma vez. Ela desligou o celular bruscamente, finalmente dando a ele toda a sua atenção, embora parecesse mais uma acusação. A Cindy Lou conseguiu um preço incrível no chalé. Era imperdível. Ele se lembrou de tê-la conhecido no movimentado saguão da Blackstone, onde já estava construindo uma reputação na área de análise financeira. Bethany, então uma vibrante designer de interiores em Manhattan, entrou com um cliente, sua risada ecoando com uma alegria desinibida que imediatamente chamou sua atenção. Ele era pura intensidade silenciosa, movido pela memória da pobreza e pela necessidade de segurança. Ela era pura alegria e leveza. A maioria das pessoas só vê os números. Ele lhe dissera em seu primeiro encontro, sentados à sua frente em um tranquilo restaurante italiano. Estou mais interessado no que há por trás dos seus olhos. Ela riu então, um som genuíno que de alguma forma ultrapassou sua resistência. Conversaram por horas, ele traçando um caminho claro para o futuro. Ela sonhando com seu próprio escritório de design. Ao sabermos exatamente o que queremos. Ela brindou, tilintando sua taça contra a dele. O namoro deles foi rápido, um turbilhão de luzes da cidade e promessas sussurradas. Morar juntos pareceu uma progressão natural. Ele a pediu em casamento durante uma caminhada em um dia fresco de outono nas montanhas de Berkshire, com as folhas exibindo tons vibrantes de vermelho e dourado. Quando você sabe, disse ele, as palavras soando verdadeiras e sólidas como o chão sob seus pés. Ela disse sim, com os olhos brilhando. O casamento deles, realizado nos salões suntuosos da Biblioteca Pública de Nova York, foi um espetáculo de rosas brancas e champanhe à vontade, em grande parte orquestrado e pago pelo Sr. Sterling Caldwell, pai de Bethany. O Sr. Caldwell, um homem cujo aperto de mão era tão frio quanto seu sorriso, puxou Hank para um canto depois dos brindes. Deus sabe o que ela vê em você, Hank, disse ele, em voz baixa, com os olhos fixos em algum lugar além do ombro de Hank. Ela poderia ter escolhido entre vários homens com conexões familiares de verdade. Bethany, ouvindo um fragmento da conversa, correu em sua defesa, sua lealdade feroz transparecendo. Contudo, mesmo em sua paixão, ela enfatizou sutilmente sua carreira em rápida ascensão e seu potencial financeiro, um detalhe que Hank havia ignorado, envolvido pelo calor de seu afeto. Ele queria o amor dela, não a aprovação relutante de seu pai baseada em seus ganhos. Durante os primeiros 5 anos, o casamento deles pareceu um equilíbrio perfeito. O planejamento metódico dele,
os surtos espontâneos de criatividade dela. Ele a apoiou integralmente quando ela lançou sua própria empresa de design, vendo isso como mais uma base sólida sendo construída, mais um passo rumo à vida estável que ele tanto almejava. As pequenas divergências sobre dinheiro começaram por volta do 5º ano. Os orçamentos meticulosos dele, as planilhas que ele mantinha com esmero, tornaram-se a camisa de força financeira dela. Ela se incomodava com as restrições, vendo-as como limitações à sua liberdade, enquanto ele as enxergava como a única maneira de construir algo duradouro. O passado de Hank era um zumbido constante e silencioso sob a superfície de sua vida. Seu pai, um jogador compulsivo, sempre em busca da próxima grande vitória, sempre perdendo, sempre deixando sua mãe para lidar com as consequências, trabalhando em turnos extras na lanchonete. Esse medo profundo da insegurança financeira, de ver tudo desaparecer da noite para o dia, estava gravado em seus ossos. Era por isso que a casa no lago significava tanto para ele. Eles o encontraram juntos, escondido nas montanhas Adirondack, uma propriedade de 3 acres com uma pequena cabana desgastada com vista para um lago cristalino. Precisava de reformas, muitas reformas, mas o potencial era inegável. Por um instante, parados naquela margem tomada pela vegetação, pareceu um sonho verdadeiramente compartilhado, um lugar onde finalmente poderiam criar raízes. Após o choque inicial com Aspen, sentei-me e criei um novo plano financeiro, um plano disciplinado, do tipo que não deixava margem para erros. Cada centavo tinha um destino. Coloquei-o sobre a mesa, claro e conciso, detalhando como poderíamos nos recuperar dos gastos em Aspen e ainda fazer uma oferta pela casa no lago em 18 meses. Bethany, excepcionalmente atenta naquela noite, debruçou-se sobre a folha impressa. Ela bateu com o dedo na coluna Diversos, uma pequena concessão que eu havia incluído para despesas imprevistas. É possível, disse ela, com uma rara nota de concordância na voz. Por um tempo, ela pareceu genuinamente entusiasmada, imaginando manhãs no lago, noites junto à lareira de pedra. E por um tempo, mantivemos o compromisso. A poupança cresceu, lenta mas firmemente. A cada mês, ao transferir o valor estipulado, uma satisfação tranquila me invadia. Eu acreditava que finalmente estávamos alinhados, caminhando em direção àquela visão compartilhada. A imagem da casa no lago, escondida nas montanhas Adirondack, brilhava com mais intensidade em minha mente. A primeira grande mudança aconteceu 6 meses depois. Bethany anunciou uma viagem espontânea a Paris com Cindy Lou. Uma emergência, como ela disse, alegando uma oportunidade de última hora para ir a uma renomada exposição de design. 2 meses de nossas economias meticulosamente planejadas desapareceram com um simples deslizar do cartão. O Instagram de Cindy Lou, no entanto, contava uma história diferente. Taças de champanhe tilintando em uma varanda com vista para o Sena, sacolas de compras da Rue Saint-Honoré, nenhum catálogo da exposição à vista. Minha frustração cresceu, um nó se formou no meu peito. Bethany simplesmente deu de ombros. Foi um investimento, Hank, para a minha criatividade. O padrão se repetia. Uma bolsa de grife, uma necessidade absoluta para a nova estação. Um retiro de fim de semana em um spa em Berkshires, para a minha saúde mental querida. Então, por um capricho, ela decidiu que o quarto de hóspedes precisava de uma reforma completa. Está muito sem graça. Meus clientes esperam uma certa estética quando me visitam. A cada vez, eu me sentava à minha mesa com a planilha aberta e ajustava os números. O prazo para a casa no lago se estendia cada vez mais, 6 meses se transformando em 2 anos, depois em 3. Engoli minha frustração, dizendo a mim mesma que era um contratempo temporário, uma fase. Mas o gosto amargo da frustração só aumentava. O anúncio da viagem a Aspen, apenas 6 meses antes do novo prazo para a oferta da casa no lago, foi a gota d'água. Não era só o dinheiro, era o descaso, a presunção de que eu simplesmente me adaptaria, absorveria o impacto. O comportamento de Bethany tornou-se cada vez mais distante. Seu foco mudou completamente para seus próprios desejos, seu círculo social e sua carreira em ascensão. Ela frequentemente chegava tarde em casa, com o telefone vibrando com ligações e mensagens de clientes, amigos ou às vezes apenas de um contato importante. Comecei a me sentir como uma estranha na minha própria casa. O silêncio entre nós, antes confortável, tornou-se mais pesado do que qualquer discussão.
Era um silêncio repleto de expectativas não ditas e ressentimentos silenciosos. Uma crescente sensação de ressentimento fervilhava sob minha calma exterior, o sonho que eu havia construído pedaço por pedaço, se desfazendo lentamente. Eu me pegava encarando a parede, questionando minhas prioridades. Será que eu era mesmo a chata, como Bethany tantas vezes insinuava? Será que minha necessidade de segurança e estabilidade era uma falha? Mas a lembrança do meu pai jogador, o medo constante nos olhos da minha mãe, aqueles medos da infância persistiam, inflexíveis. Não eram algo que eu pudesse simplesmente ignorar. Bethany começou a passar cada vez mais tempo fora. Reuniões com clientes frequentemente se estendiam a pernoites na cidade. Viagens em busca de inspiração para projetos a levavam a Miami e depois a Los Angeles. Tentei me reconectar, preencher o abismo crescente. Que tal um jantar tranquilo em casa hoje à noite? Eu sugeria. Ou, talvez pudéssemos dirigir até o interior neste fim de semana, só nós dois? Mas ela estava sempre muito ocupada, ou já tinha planos. Sua agenda um labirinto de compromissos que nunca pareciam me incluir. A casa no lago, outrora um farol do nosso futuro compartilhado, agora parecia um fardo solitário sobre meus ombros. Era meu sonho, minha responsabilidade e, cada vez mais, minha vergonha silenciosa. Tarde da noite, muito depois de Bethany ter adormecido, eu me pegava encarando a planilha de poupança, as linhas meticulosamente planejadas zombando da minha esperança perdida, um testemunho de um futuro que parecia estar escapando por entre meus dedos. Mudanças sutis começaram a surgir, como ervas daninhas brotando em meio ao asfalto rachado. O celular de Bethany, antes jogado casualmente no balcão, agora estava sempre com a tela para baixo. Mensagens de texto chegavam tarde da noite e ela as descartava rapidamente, com um movimento preciso do pulso. Só assim de low, dizia, ou um cliente correndo contra o prazo. Mas a urgência em seus movimentos, o jeito como seus olhos se desviavam, contavam uma história diferente. Suas escolhas de vestuário também se tornaram mais ousadas. Novos looks surgiam com frequência crescente, cores vibrantes e cortes arrojados que ela não costumava usar. Eram sempre para eventos de trabalho ou encontros da indústria para os quais eu não era convidada. Eventos aos quais ela comparecia sozinha, voltando tarde, às vezes com o leve e adocicado aroma de um perfume diferente impregnado em seu lenço de seda, não seu habitual perfume floral suave. Era sutil, uma fragrância mais almiscarada e intensa que sugeria algo exótico. Comecei a pegá-la em pequenas mentiras evasivas. Onde você estava, querida? Liguei. Ah, um jantar com um cliente atrasou. Você sabe como é. Mas os detalhes mudavam. O nome do restaurante de um dia para o outro. Ou o cliente de repente se transformava de uma startup em uma empresa consolidada. Cada mentira, por mais trivial que fosse, era como um pequeno corte aprofundando o nó frio de pavor que se apertava no meu estômago. Minha intuição, um alarme silencioso que raramente tocava, estava gritando. Algo estava profundamente errado. Comecei a observá-la mais atentamente, quase contra a minha vontade. O jeito como seus olhos se desviavam quando eu fazia uma pergunta direta, a casualidade forçada de suas respostas, o hábito nervoso de tocar nos cabelos, algo que não fazia antes. A mulher com quem me casei, aquela que brindou a saber exatamente o que queremos, estava sendo lentamente substituída por uma estranha. Então apareceu uma cobrança estranha na nossa fatura conjunta do cartão de crédito. Uma estadia de fim de semana num hotel boutique 2 noites fora do estado, numa cidade que eu nunca tinha ouvido mencionar. Não fazia parte de nenhuma viagem a clientes que ela tivesse detalhado. Mencionei isso durante o café da manhã, tentando manter a voz calma. Essa cobrança do hotel, querida? O que foi isso? Bethany não hesitou. Sua história fluía, complexa e repleta de detalhes. Ah, isso! Foi uma conferência de design de última hora. Muito exclusiva. Não queria te incomodar com os detalhes. Você sabe como essas coisas são chatas. A Cindy Lou ia participar, mas teve um compromisso familiar. Ela sorriu, um sorriso um pouco exagerado, antes de tomar um gole de café. A explicação pareceu frágil, como uma fachada cuidadosamente construída, e senti uma profunda sensação de isolamento, percebendo que não podia mais confiar na pessoa com quem compartilhava minha vida. O brilho de outrora nos olhos de Bethany, aquele que me atraíra inicialmente, havia desaparecido, substituído por uma cautela, uma impaciência que se manifestava em movimentos bruscos e rápidos
e em um bater de pé quase constante. Era como se ela estivesse sempre esperando por algo mais, em algum lugar mais distante. Numa noite tranquila, impulsionado por um desespero que não conseguia ignorar, verifiquei secretamente a conta telefônica dela. O papel parecia pesado em minhas mãos, uma violação. Meu coração batia forte contra as costelas. Lá estava, um número desconhecido, aparecendo repetidamente em seu registro de chamadas, com longas durações, às vezes se estendendo até altas horas da noite. Meu estômago se revirou com uma mistura de imensa culpa e vergonha por invadir sua privacidade, mas uma necessidade desesperada e ardente de respostas me impelia a continuar. Memorizei o número, minha mente a mil. A distância emocional entre nós havia se transformado em um abismo, agora repleto de suspeitas não ditas e um medo crescente e sufocante. Comecei a dormir aos trancos e barrancos, o sonho da casa no lago, outrora meu santuário, agora ofuscado por um pesadelo constante. Cada rangido do assoalho, cada palavra sussurrada do lado dela da cama, parecia confirmar meus piores temores. Então eu encontrei, bem no fundo da bolsa dela, esquecido, um pequeno comprovante de estacionamento plastificado. Era de um restaurante, um que eu não reconheci, um lugar com um nome que soava íntimo demais, exclusivo demais. A data era de 2 semanas atrás, uma noite em que ela alegou estar trabalhando até tarde em uma apresentação para um cliente. O frio da angústia se transformou em uma pedra pesada no meu estômago. O comprovante do serviço de manobrista confirmou meus temores. Digitei o nome do restaurante no meu celular, a tela projetando uma luz pálida sobre meu rosto na cozinha escura. Sofisticado, romântico, conhecido por seus sofás aconchegantes e serviço discreto. Definitivamente, não era o tipo de lugar para um jantar de negócios, a menos que o cliente também fosse um amante. Meu estômago embrulhou, um gosto amargo subindo pela minha garganta. Em seguida, disquei o número de telefone desconhecido que constava na conta de Bethany. Chamou 2 vezes antes de uma voz automática atender, identificando a linha como pertencente a Arthur Finch, um incorporador imobiliário local. O nome não me dizia nada, ainda. Minhas mãos tremiam enquanto eu digitava Arthur Finch em um mecanismo de busca. Imagens inundaram a tela, e lá estava ela, Bethany. Em uma foto, ela estava ao lado dele em um evento beneficente, a mão repousando levemente em seu braço, um sorriso radiante no rosto. Em outra, eles estavam na inauguração de uma galeria, inclinados um para o outro, as cabeças quase se tocando, o braço dele em volta da cintura dela. Não era apenas proximidade, era uma intimidade inegável em sua linguagem corporal, um nível de conforto que indicava algo mais do que um mero conhecimento, um golpe físico. Era essa a sensação, um soco no estômago roubando meu fôlego, um grito primal preso no meu peito, e o mundo ao meu redor parecendo sair do eixo. Sentei-me ali, as impressões espalhadas sobre a mesa, a tela brilhante do meu laptop refletindo meu olhar vazio. O silêncio na casa era ensurdecedor. Esperei. Com o coração acelerado e o sangue pulsando nos ouvidos, esperei que Bethany chegasse em casa. Ela estava excepcionalmente atrasada naquela noite, os ponteiros do relógio se arrastando, cada minuto uma agonia. Quando a chave finalmente girou na fechadura, seguida pelo clique suave da porta, eu não me mexi. Ela entrou na cozinha, tirando o casaco, o rosto iluminado por uma alegria incomum. "Hank, você ainda está acordado?" disse ela, com a voz leve, alheia à tempestade que se formava dentro de mim. Ela cantarolou baixinho enquanto colocava a bolsa no chão. "Quem é Arthur Finch, Bethany?" Minha voz era baixa, firme, sem demonstrar nada do caos interior. Ela congelou. Sua mão, a meio caminho da porta da geladeira, caiu ao lado do corpo. Seu rosto empalideceu, tornando-se uma máscara pálida. Ela gaguejou. "Arthur, ele é só um cliente, querida. Sabe, um grande incorporador. Estamos trabalhando em um novo projeto." Ela tentou sorrir, mas o sorriso falhou. Empurrei o comprovante do serviço de manobrista pela superfície lisa da ilha da cozinha. Depois, as impressões, as fotos dela e do Arthur, sorrindo, tocantes, inegáveis. "Um cliente? No Waverly Inn? Numa terça-feira à noite, quando você me disse que ia trabalhar até tarde. E em galas beneficentes. Que tipo de cliente é Arthur Finch, Bethany?" Seus olhos oscilaram entre meu rosto e as evidências no balcão. Sua compostura desmoronou. Ela desabou em uma cadeira, enterrando o rosto nas mãos. Soluços profundos e convulsivos sacudiam seus ombros.
Não é o que você pensa, Hank, é complicado, sussurrou ela, com a voz abafada, evitando meu olhar. Complicado? Minha voz permaneceu baixa, mas com uma agressividade maior que qualquer faca. Conte-me tudo. Chega de mentiras. A verdade. A exigência parecia um peso físico pressionando-a, pressionando-me. Ela ergueu a cabeça, os olhos vermelhos e inchados, lágrimas escorrendo pela maquiagem. Você nunca está aqui, Hank. Está sempre com suas planilhas, seus orçamentos, sempre focado no futuro, na casa do lago, nunca em mim. Eu me sentia invisível. Você é tão obcecado por dinheiro, ele simplesmente me fez sentir viva de novo. Ele entende. A confissão foi crua, dolorosa, uma torrente de palavras que despedaçou anos de confiança, de sonhos compartilhados, de tudo que eu achava que tínhamos construído. Cada palavra era um caco de vidro, cortando cada vez mais fundo. Um vazio gélido me invadiu. A mulher com quem me casei, aquela a quem amei e em quem confiei, era uma estranha. Suas explicações soavam como uma tentativa vã de justificar o imperdoável. Eu não suportava vê-la. Seu rosto banhado em lágrimas, suas desculpas esfarrapadas. Afastei-me da ilha da cozinha, o arrastar da cadeira ecoando alto no silêncio da sala. O sonho da casa no lago, outrora um farol, agora ressoava como um som zombeteiro e oco no vasto vazio que ela havia criado. Afastei-me, deixando-a chorando junto à ilha da cozinha, em direção ao silêncio do quarto de hóspedes. Passei a noite no sofá, o tecido áspero arranhando minha bochecha. O sono não vinha. Minha mente repassava a confissão de Bethany, suas desculpas lacrimosas ecoando na escuridão. É invisível. Chato. As palavras doíam, um gosto amargo na boca. Ela distorceu a verdade, reformulando sua traição como uma falha minha. Não se tratava apenas de dinheiro, do descaso com o nosso futuro em comum. Tratava-se de respeito, tratava-se de fidelidade. A profunda mágoa lentamente se transformou em uma raiva fria e impiedosa, instalando-se em meus ossos. Ao amanhecer, liguei para Mike, um antigo amigo da faculdade que construiu uma carreira de sucesso como advogado de divórcio. Mike era pura praticidade, sem rodeios. Preciso conversar, disse eu com a voz rouca. É sobre a Bethany. Ele ouviu, seu silêncio uma presença sólida do outro lado da linha. Quando terminei, ele me deu instruções precisas. Reúna todos os seus documentos financeiros em silêncio, Hank. Contas conjuntas, contas individuais, cartões de crédito. Documente tudo. Não tome nenhuma atitude precipitada. Não a confronte novamente até que você tenha tudo organizado. Segui o conselho dele à risca. Nos dias seguintes, revisei sistematicamente cada documento financeiro, cada extrato. Comecei pelas nossas contas conjuntas, as suspeitas de sempre para os gastos impulsivos dela. Mas depois fui mais a fundo, acessando os registros da empresa dela, a empresa de design de interiores que eu a ajudei a abrir, e até assinei o contrato de aluguel do estúdio dela. Foi aí que descobri uma conta separada, da qual eu não tinha conhecimento, financiada por transferências da empresa dela. E dessa conta, grandes somas de dinheiro haviam sido transferidas, não para fornecedores, não para funcionários, para a empresa de Arthur Finch, não para um cliente, para um sócio, ou talvez algo muito mais sinistro. Não era apenas um caso extraconjugal, era um emaranhado financeiro, uma teia de enganos que potencialmente envolvia fraude relacionada aos negócios dela, usando justamente a rede de contatos que eu a ajudara a construir. A traição se aprofundou, estendendo-se além do nosso casamento, atingindo minha reputação profissional e a própria base das minhas economias. Senti um profundo desconforto e uma profunda sensação de ingenuidade. Eu havia assinado o contrato de aluguel do estúdio dela como fiador, apresentado a alguns dos meus clientes mais influentes, tudo por amor e confiança. Ela usou meu apoio para financiar sua infidelidade e, possivelmente, seus negócios ilícitos. Comecei a escrever um diário, um caderno rígido de capa de couro que se tornou meu confessionário. Documentei meticulosamente os gastos de Bethany, a cronologia do caso extraconjugal conforme eu a entendia agora e meu próprio estado emocional, tentando articular a complexa mistura de raiva, mágoa e uma crescente determinação. O realismo frio que Mike havia aconselhado estava lentamente se tornando meu. Bethany, percebendo a mudança no meu comportamento, tentou se desculpar. Ela ofereceu uma reconciliação, com lágrimas nos olhos, dizendo que consertaria tudo, que poderíamos resolver as coisas. Mas meu coração estava de pedra. É tarde demais para desculpas, Bethany.
Eu disse com a voz plana, sem emoção. Vi um lampejo de surpresa em seus olhos, depois um lampejo de medo. Para ganhar tempo, para reunir mais provas, fingi considerar a reconciliação. Me dê um tempo, eu disse a ela. Preciso pensar. As palavras soaram como uma mentira, uma manobra calculada que me magoou, mas necessária. Eu não podia me dar ao luxo de cometer outro erro. A casa no lago, outrora um símbolo do nosso futuro em comum, um refúgio tranquilo, agora transformada no prêmio de uma guerra que eu não pedi. Tornou-se uma medida tangível de justiça, uma resistência concreta contra o engano. Jurei em silêncio, segurando o pesado diário nas mãos. Ela pagaria o preço, e eu reivindicaria o que restava do meu sonho. Você vai querer ficar até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Passei as semanas seguintes imersa em dados. Cada mensagem de texto que consegui encontrar no celular da Bethany, cada e-mail, cada transferência financeira da conta comercial dela para a do Arthur Finch, cada extrato de cartão de crédito revelando seus gastos impulsivos e estadias secretas em hotéis. Compilei tudo, categorizei, datei e cruzei informações. A pilha de impressões na minha mesa cresceu, uma manifestação física do seu engano. Era uma verdade fria e dura, exposta. Quando me encontrei com Mike novamente, seu escritório estava silencioso, com vista para a cidade. Coloquei a pasta grossa sobre sua mesa. Ele a folheou página por página, com uma expressão indecifrável. Quando finalmente ergueu os olhos, seu semblante estava grave. Hank, disse ele ajeitando os óculos no nariz, as ações de Bethany podem acarretar sérias responsabilidades financeiras para você se não lidarmos com isso com cuidado. Aquele contrato de aluguel assinado em conjunto, aquelas transferências, e para a empresa dela, podem surgir potenciais problemas legais. Fraude, talvez, dependendo de como essas transações com a empresa de Finch foram estruturadas. Uma nova determinação se solidificou dentro de mim. Meu plano para o divórcio não se resumia à separação. Tratava-se de garantir que Bethany enfrentasse consequências reais por suas escolhas. Não era vingança, não no sentido intenso e emocional. Era justiça. Tratava-se de fazê-la pagar o preço que me fez pagar, não apenas financeiramente, mas emocionalmente, pela confiança que ela destruiu. Comecei a agir discretamente. Consultei sutilmente o Sr. Henderson, um cliente importante que Bethany havia trazido através da minha rede de contatos, aparentemente para verificar sua satisfação com o progresso da empresa dela. Como vai a Bethany? Continua tão lúcida como sempre? Perguntei, tentando parecer uma conversa educada. Suas hesitações sutis, seus comentários vagos sobre foco e prioridades, disseram tudo. Comecei a reorganizar meus bens pessoais, movimentando fundos, reestruturando investimentos, protegendo o que fosse possível. Antecipei as tentativas de Bethany de reivindicar mais, de usar seu charme e manipulação para extrair o máximo possível. Usei minha experiência financeira, as mesmas habilidades que ela certa vez chamou de chatas, para identificar cada brecha, cada cláusula na nossa ausência de um acordo pré-nupcial, cada vantagem que eu pudesse encontrar. A ideia da casa no lago se solidificou e se tornou a peça central da minha reivindicação de restituição. Não era mais apenas um sonho, era uma conquista tangível, um símbolo de tudo o que ela tentara me tirar. Seria minha. Durante esse tempo, continuei a representar o papel do marido ferido, mas disposto a perdoar. Suportei os constantes pedidos de desculpas tímidas de Bethany, suas promessas de mudança, suas tentativas de amenizar a situação. Cada momento fingido de consideração, cada conversa forçada pesava sobre mim. A decepção tinha um gosto amargo, mas minha resolução era firme. Ela precisava entender a gravidade de suas escolhas, o profundo abismo que havia criado. Cheguei a contatar o proprietário da casa no lago, um homem chamado Miller. Só para confirmar, Sr. Miller, disse eu com a voz firme. A propriedade ainda está à venda? Ele confirmou que sim, e eu expressei um interesse renovado e sério, insinuando que talvez pudesse fazer uma oferta mais cedo do que o esperado. Foi bom dizer aquelas palavras, poder reivindicar algo concreto. Eu antecipei os argumentos de Bethany. Seu charme, suas tentativas de manipulação, seus lamentos de ser invisível ou não amada. Preparei meus contra-argumentos, ensaiando-os mentalmente, despojando-os de emoção, apresentando apenas os fatos. Uma calma fria me envolveu. A tempestade emocional havia passado, deixando para trás uma mente afiada e estratégica. Pratiquei a apresentação das minhas exigências, sozinha no silêncio do quarto de hóspedes,
assegurando-me de que minha voz permaneceria firme, minha determinação inabalável quando chegasse a hora. Os documentos foram entregues numa manhã de terça-feira. O assistente do Mike os entregou pessoalmente no estúdio da Bethany enquanto eu estava no escritório. Recebi uma ligação minutos depois, a voz dela estridente de incredulidade, depois de raiva. O que é isso, Hank? Você está falando sério? A fachada calma que ela manteve durante semanas da minha fingida reflexão desmoronou. Ela chegou em casa naquela noite, não com um pedido de desculpas, mas com uma indignação furiosa que eu nunca tinha visto dirigida a mim antes. Você acha que pode simplesmente fazer isso? Exigiu, jogando os documentos na bancada da cozinha. Seu rosto estava vermelho, seus olhos faiscando. Os termos que eu apresentei eram frios, inflexíveis. Controle total de nossas economias conjuntas. A venda imediata do nosso apartamento. A maior parte do dinheiro destinada a mim. Foi então que a ficha caiu. Ela percebeu que eu sabia. Não apenas sobre Arthur Finch e o caso, mas sobre as irregularidades financeiras, as transferências para a empresa dele, a dimensão do seu engano. Sua raiva se transformou em um medo frenético. Ela ligou para o pai. O Sr. Sterling Caldwell chegou no dia seguinte, sua presença preenchendo o apartamento com uma aura de riqueza tradicional e um desdém mal disfarçado. Ele sentou-se à minha frente na sala de estar, com a postura rígida. Hank, começou ele com a voz baixa e firme. Vamos ser razoáveis. Bethany é minha filha. Podemos resolver isso de forma tranquila e amigável. Isso não é necessário. Ele estava tentando me pressionar, usar sua influência, assim como fizera no nosso casamento. Peguei a pasta que havia preparado. Sr. Caldwell, disse com a voz calma. Concordo, mas razoável significa abordar a situação em sua totalidade. Abri a pasta, empurrando-a sobre a mesa de centro em sua direção. Página após página de transferências documentadas, extratos de cartão de crédito, as datas, os valores, a empresa destinatária. Depois, as fotos de Bethany e Arthur. Seu olhar desviou-se dos registros financeiros para as imagens, sua expressão mudando lentamente de imperiosa para visivelmente abalada. Ele compreendeu o potencial escândalo, as repercussões financeiras para os negócios de Bethany, para sua integridade e para o nome de sua família. O confronto foi tenso, as palavras trocadas como adagas, expondo a verdade crua e inegável da traição de Bethany. Bethany, vendo a expressão de desânimo no rosto do pai, tentou desesperadamente negociar. Hank, por favor, podemos conversar sobre isso. Eu te dou mais. Só não faça isso. Ela ofereceu concessões, implorou com o olhar, mas eu permaneci impassível. Você queria viver como se dinheiro fosse um recurso infinito, Bethany. Eu disse a ela, com a voz calma e firme. Agora você vai aprender o preço. E a notícia do caso extraconjugal de Bethany e das irregularidades financeiras começou a circular discretamente em seus círculos sociais e profissionais. Eu me certifiquei disso, não por meio de fofocas, mas sim por meio de conversas objetivas e discretas. Meu advogado, Mike, garantiu que as pessoas-chave recebessem informações precisas e sem exageros. Não precisei fazer ataques pessoais. A verdade, apresentada de forma clara, já era suficientemente condenatória. A imagem cuidadosamente construída por ela, alicerçada em um estilo natural e perspicácia nos negócios, começou a ruir. Clientes, principalmente aqueles que eu havia apresentado a ela, começaram a questionar sua integridade, seu foco e seu discernimento. Os sussurros se transformaram em murmúrios e, por fim, em preocupações explícitas. Sua agenda de compromissos diminuiu, projetos foram paralisados. Eu observava, não com triunfo, mas com uma sombria sensação de finalidade. O mundo dela, tão meticulosamente construído, tão aparentemente perfeito, começava a espelhar aquele que ela havia destruído para mim. O caos e a incerteza que ela havia gerado agora se refletiam nela, uma consequência silenciosa e inevitável. O divórcio foi finalizado 6 meses depois, um processo amargo e prolongado que desgastou a todos os envolvidos. Mas, no fim, consegui a maioria das minhas reivindicações. Bethany perdeu bens significativos. As contas conjuntas foram esvaziadas e o apartamento vendido. Sua reputação profissional, antes vibrante, ficou irremediavelmente manchada e seu futuro incerto. Arthur Finch, enfrentando as consequências profissionais do escrutínio público, se afastou completamente, deixando Bethany isolada, sem receber mais ligações dele. O Sr. Sterling Caldwell,
Após uma última e acalorada discussão sobre a desgraça e o rombo financeiro, cortou relações com Bethany, deixando-a sozinha para enfrentar as consequências. Vendi o apartamento, um lugar que um dia representou a promessa da nossa vida juntos, com uma tranquila sensação de desapego. Agora era apenas uma propriedade, tijolos e cimento. Usei o dinheiro junto com minhas economias para fazer uma oferta pela casa no lago. A papelada foi aprovada. Finalmente era minha. O sonho parecia diferente agora, tingido de solidão com o alto preço que paguei para chegar até aqui. No dia em que me mudei, os cômodos vazios ecoavam minha silenciosa determinação. Uma vitória agridoce. Refleti sobre a jornada. O jovem ingênuo que criava planilhas por amor, o marido despedaçado vasculhando os destroços da traição, o homem que encontrou uma força fria e silenciosa para lutar por sua verdade. Não havia grande satisfação, nenhuma exultação triunfante. Apenas uma silenciosa sensação de sobrevivência e a compreensão, conquistada com muito esforço, da natureza humana. Comecei a reformar a casa do lago, encontrando consolo no trabalho físico de demolir paredes antigas, lixar madeira áspera e construir algo novo do zero. Cada martelada, cada tábua assentada era uma pequena recuperação. Enquanto o sol se punha sobre o lago, pintando a água em tons de laranja e roxo, um lembrete da beleza crua e duradoura que ainda existia, eu estava na varanda, uma figura solitária no crepúsculo do meio-oeste contemplando o caminho à frente. Eu sabia que as cicatrizes permaneceriam, gravadas profundamente, mas a casa do lago também permaneceria, um testemunho do que poderia ser recuperado, mesmo depois que tudo desmorona. O silêncio ao meu redor não era vazio, mas repleto da promessa silenciosa de um novo capítulo, ainda que solitário. Os papéis do divórcio já estavam resolvidos há muito tempo, a amargura um eco distante. Bethany, despojada de seus confortos presumidos e de sua reputação cuidadosamente construída, havia se retraído. Arthur Finch era um fantasma. O silêncio de seu pai era absoluto. O apartamento, aquele monumento à nossa ambição compartilhada, foi vendido, e o dinheiro arrecadado agora faz parte de uma nova fundação. Comprei a casa no lago. Ela estava ali, silenciosa e sólida, exatamente como eu a havia imaginado, mas diferente. A alegria inicial foi atenuada pela solidão que se instalou em seus cômodos vazios. Sem gritos de triunfo, apenas o zumbido suave da geladeira e o murmúrio delicado da água contra a margem. Passei meus dias reformando, o trabalho físico um bálsamo constante para a dor persistente. Cada prego pregado, cada tábua aplainada era um pequeno ato de reconstrução, não apenas da casa, mas de uma vida. As cicatrizes permaneceram, silenciosas e profundas, mas o lago também, refletindo o céu infinito. O silêncio ali não era vazio. Ele guardava a promessa de um futuro que eu construiria em meus próprios termos, um testemunho do que poderia ser recuperado.